Oi, gente, tô aqui pra dizer pra você que borderline não tem cura, tá? E por mais que eu tenha postado esses dias um vídeo sobre remissão dos sintomas, hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês, desromantizando, tá? Esse caminho, essa busca pela cura dentro de um transtorno psiquiátrico. Oi, gente, meu nome é Caroline Mevier. Eu, aqui no canal, na capa, lá em cima tá escrito que eu vivo com HIV, que eu tenho um transtorno de personalidade borderline. E falando especificamente do transtorno, né, que ainda tem-se uma dualidade, se é ou não uma neurodivergência, ou seja, né, uma forma diferenciada de ver o mundo, é um transtorno ainda muito sobrecarregado de muitos preconceitos, de muita desinformação, poucos avanços científicos de fato, né, onde as pessoas ou minimizam os sintomas e, todo mundo sente raiva, todo mundo sente insegurança, enfim. Outras pessoas também maximizam, do tipo: "Ixi, borderline não dá para se relacionar, não dá para confiar, são manipuladores, são pessoas ruins", enfim. Então eu tô aqui para mostrar que nenhuma dessas 2 coisas é verdade, nós somos pessoas normais e, falando de lado espiritual, que é o que eu trago muito aqui no canal, somos pessoas com virtudes, desafios, luz e sombras. Eu estou agora, inclusive, indo fazer atividade física, que eu voltei de forma regular para o ginásio, mas mesmo quando eu não estava fazendo academia, né, eu buscava sempre estar ao ar livre, faça sol, faça chuva, estar em contato com a natureza. Eu busco as coisas, eu me responsabilizo sobre os comportamentos que eu sei que vão favorecer minha saúde mental. Então, tudo isso que eu citei, atividade física, movimentar o corpo, isso faz bem para todo ser humano na Terra. A gente não nasceu para ser sedentário, tá? Se movimentar é também espiritual. E você vai encontrar qual movimento faz mais sentido para você. Mas é importante, sim, para que a gente libere esses neurotransmissores que ajudam a regular o nosso humor, como serotonina e as endorfinas. E eu tento, né, silenciar, eu tento praticar o que minha psicóloga falava, de não reagir prontamente diante das emoções. Tudo isso eu tento. E realmente eu trago muito aqui da partilha para vocês. Mas eu quero falar para vocês que eu continuo border, tá? E que a diferença é que a remissão está relacionada com o declínio dos sintomas no sentido de frequência, de intensidade também. Então eu não tenho os mesmos prejuízos que eu tinha na minha vida. Quando a gente fala de remissão borderline, a gente não está falando de cura, né? Falar de cura seria fantasioso demais e até nos traria um peso muito ruim, porque a gente vai continuar se vendo com muitos processos, né, relacionados a traumas da infância, traumas da vida, de relacionamentos, enfim. Questões mesmo do nosso DNA, biológicas, neurais, né? Enfim. Então a gente precisa aceitar também essa condição, acolher as nossas limitações, tentar nos afastar daquilo que é gatilhos, de ambientes que são nocivos, que despertam em nós esse lado mais desafiador da nossa personalidade. Ao longo desse tempo de descobertas, eu me afastei de muitas pessoas, de muitos ambientes, e sempre que eu tô convivendo com pessoas que eu amo e que podem estar ultrapassando alguns limites meus, eu pontuo, né, eu falo. Eu tenho dentro de casa, por exemplo, um marido que é bem estressado, né? Ele, inclusive, tem TDAH. E aí não cuida tanto assim, não, tá? Então, entre nós dois, eu vejo que eu tenho mais responsabilidade sobre o meu transtorno. Mas estou tentando incentivá-lo a buscar isso também, porque é fundamental para as relações darem certo, que cada pessoa cuide de si, né? Tem uma frase que diz algo do tipo, cuide bem de si para mim. Então, se cada um se responsabilizar por si mesmo, as relações, enfim, parcerias tendem a dar certo. Mas esse vídeo eu vim para dizer que eu sinto em vários momentos inseguranças, eu sinto aqueles gatilhos de medo, em alguns momentos, principalmente quando eu foco em alguns problemas, eu sinto aquele vazio, né, que a gente tem, e que eu acho que esse vazio existencial, em muitos momentos, é do ser humano. A gente se preenche de tantas coisas desnecessárias e a gente esqueceu desses buracos emocionais, de olhar para eles, de acolher, né? Enfim. Então, eu sinto isso, eu sinto raiva, eu sinto impulsividade. Às vezes eu consigo controlar, às vezes não, né? Eu não tomo, claro, atitudes mais dramáticas e drásticas, mas uma coisa que eu frequentemente ainda erro, por exemplo, é verbalizar coisas que depois eu me arrependo. Então, principalmente, por exemplo, se eu tô brigando com meu marido, e aí a princípio eu começo calma,
Mas se ele vai ultrapassando, ele também está descompensado, por exemplo, né, na sua impulsividade do TDAH também, que também tem. E aí depois eu passo de um estágio que eu já não consigo controlar muito, aí eu começo a desandar, a falar besteira. E o borderline, comenta aqui pra mim se você também é assim, ele tem uma facilidade enorme de ferir as pessoas com as palavras, de cutucar feridas alheias, né? E de ser mal mesmo, assim, nesse sentido. Hoje eu também busco ser menos, né? Eu já falei coisas muito piores pra outras pessoas. E não me orgulho disso. Mas aí, diante disso, tem um lance também. Mudei pra cá, virei que a luz tá melhor assim, né? O céu tá lindo, a paisagem tá linda, mas vamos lá no foco aqui. Então, quando eu percebo que eu falhei com alguém, eu acho que a coisa mais sábia a fazer é você prontamente observar, assumir, não ficar se culpando. O borderline, ele tem um hábito de ficar ali, ele sofre muitos ciclos repetitivos porque ele sofre porque, né, ele erra, depois ele sofre muito porque errou. Ele gasta muita energia no erro na hora da briga, briga desgasta qualquer pessoa, qualquer discussão desgasta, é perda de tempo, você tem que pensar muito bem se é isso que você quer, atrapalha o seu dia, às vezes atrapalha a sua semana, atrapalha as suas oportunidades. Então, a gente fazendo por nós mesmos, né? Tomando as rédeas desses comportamentos diante das emoções. Porém, por outro lado, falhar é humano. E também tem o ditado: não adianta chorar pelo leite derramado. Você já falhou, você já falou bobeira, ou você já agiu de alguma certa forma. É realmente reconhecer, pedir desculpas, né? E pedir desculpas claramente pelo que você está pedindo desculpas. Olha, por eu ter falado isso e isso, eu falei naquele momento de raiva, mas não é algo que eu realmente acredito. Eu só estava tentando me defender, eu estava com medo, eu estava me sentindo não validada por você naquele diálogo, enfim. Então, nesse vídeo eu não vim te trazer solução, eu vim te trazer um abraço, um acolhimento de que tá tudo bem falhar e que se você tem esse transtorno, é natural que hora ou outra, principalmente no início de um processo, você vai escorregar. Mas que tendo autorresponsabilidade, auto-olhar, um julgamento mais sincero e honesto, também você não vai ficar travada em nenhuma etapa. E esse é o mais importante para nossa vida, a gente não parar, a gente sempre seguir em frente, né? Culpa não leva ninguém a lugar nenhum, não nos faz agir, né, só para o nosso próprio consolo, mas o ideal é você assumir, enfim, pedir desculpa e seguir adiante. Porém, mesmo com um transtorno de personalidade como esse, eu tô aqui vivendo a vida, imigrei, tô na Europa, no frio danado, realizando meus sonhos, passando perrengue normal, sendo resiliente de acordo com todas as outras coisas que eu vivo, sonhando em ter minha família unida, né? Minha filha tá no Brasil, em breve, se Deus quiser, já deve estar vindo. Eu conto a história porque ela não tá aqui ainda em outros vídeos, enfim. Tô avançando, fiz vários cursos, formações, vivi uma vida e tô vivendo uma vida, né? Eu tô com quase 35 anos, dia 3 de dezembro. Galera de Sagitário, deixa um comentário aqui, deixa um emojizinho de Sagitário se você é do meu signo também. Adoro sagitarianos, claro, né? É o melhor signo. Mas brincadeiras à parte, é tudo isso, gente. Apesar dos nossos erros, é tentar acordar todo dia como realmente se fosse uma nova chance de fazer diferente, de fazer melhor, de sermos a nossa versão mais criativa, mais sensível, mais amorosa, mais iluminada. Que nós também, pessoas que têm esse transtorno, tem esse lado, né, muito doce. E a gente não ficar esperando que nos salvem, mas a gente poder ser a nossa própria salvação também. É isso, muito autoconhecimento, muito autodesenvolvimento para vocês. Continue comigo por aqui. Deixe seu comentário, compartilha, participa. Eu agradeço muito. Beijo de luz da lua e até um próximo vídeo.